Boa noite a todos os amigos e amigas que estão aqui. É com grande alegria, com imenso prazer que nós continuamos as nossas lives aos domingos, não é? Às 19 horas. Já estamos fazendo isso há alguns meses, nos adaptando aí ao período de pandemia, de isolamento social. Tivemos a Semana Cultural, aí fizemos lives a semana toda, né, da Semana Cultural. Temos uma programação especial para novembro, com exceção da Marlene, que vai falar hoje. Os outros são todos bebedourenses que estão fora de Bebedouro, um em Ribeirão, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Paris. São bebedourenses que estão fora e que nós convidamos no mês de novembro. A Marlene é uma bebedourense também de coração, pelo carinho que tem por nós e nós por ela, né? E em dezembro nós devemos ter uma programação especial também do Amarte, que o Vitor Gomes, o Flávio Galhardo estão programando. Inclusive, é possível que tenhamos uma live, está quase tudo certo, uma live teatral. O pessoal de Franca, do grupo lá de teatro, com um personagem conhecido nosso, em Otote, né, que é uma peça que eles têm, já apresentaram aqui em Bebedouro 2 vezes no passado, e eles estão fazendo uma adaptação do personagem para a nova época, né, de transmissão das atividades por meio da internet. Então, está quase tudo certo para nós termos essa live teatral aí. Já tivemos lives musicais, agora estamos programando uma live teatral. Hoje, como eu falei, nós vamos receber a Marlene, companheira, amiga de Ribeirão Preto. Nós faremos a prece, apresentaremos a Marlene e, em seguida, ela vai falar conosco sobre o tema Autoridade de Jesus. No final, a gente volta para anunciar as próximas lives. Então, a gente sempre diz para quem quer, né, colocar um copo de água durante a prece, ao longo de toda a palestra. Com certeza a espiritualidade nos visita e nos beneficia com aquilo que nós necessitamos, com aquilo que nós merecemos também. Então, dito isso, vamos elevar o pensamento a Deus, rogando o amparo e a proteção para todos nós, para todos os irmãos que estão passando por dificuldades, pedindo também para os trabalhadores do bem que possam sentir-se amparados, fortalecidos na continuidade da tarefa. Pedimos, Senhor, que aquilo que for compartilhado pela nossa irmã na noite de hoje possa ser compreendido e, mais do que isso, sentido por cada um de nós. E que assim possamos transformar as nossas atitudes mais e mais e desta maneira transformar o mundo ao nosso redor. Gratos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Mestre, nós iniciamos mais esta atividade doutrinária. Que assim seja, assim. Bom, pessoal, a Marlene, nós somos suspeitos aqui para falar dela pela longa amizade que temos, desde a época de Mocidade Espírita, e depois eu tive a grande honra de tê-la como minha orientadora na pós-graduação, na área de educação, e a Marlene é uma companheira muito ativa no movimento espírita há algum tempo, né? É bom a gente falar dessa maneira, né, Marlene? Há algum tempo. Eu vou fazer a apresentação dela de forma muito simples, porque eu acho que a melhor apresentação são as próprias palavras dela, né? Ela é nascida em lar espírita, cresceu no movimento participando de evangelização e de mocidade espírita, é atualmente membro da equipe do Departamento de Estudos da USE de São Paulo e da USE de Ribeirão Preto, e monitora grupos de estudo da doutrina espírita. É pedagoga, professora doutora de didática na Universidade de São Paulo, a USP, no campus de Ribeirão Preto, trabalhando com educação em saúde.
Então, Marlene, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, bom trabalho, e nós voltamos a nos falar no final da sua palestra. Muito obrigada, Edmiro, obrigada pelo carinho, obrigada a todos. É uma alegria muito grande aí que eu estou aqui com vocês, compartilhando, participando. Deixa eu já começar a abrir aqui minha tela. A gente tem que ir acostumando, né, aprendendo a mexer com esses recursos novos aí, é sempre um desafio. Vocês podem ver? Estão conseguindo ver a tela? Sim, sim. Eu só vou aproveitar, Marlene, pedir para que as pessoas deixem microfone e câmera desligadas durante a live, tá? Mas estamos enxergando bem. Ótimo. Bom, então, como eu estava dizendo, é uma alegria muito grande. O Edmir já adiantou o carinho imenso que eu tenho por Bebedouro, né? O tanto que na minha vida espírita, né, o Bebedouro esteve presente com amigos tão queridos e próximos. Então, foi sempre uma alegria muito grande. E aprendi muito, né, com muitos de Bebedouro, nossa convivência, estudos da doutrina. É muito bom, então está com vocês. E nesse momento, com um tema tão importante, tão bom para nós, né? Nada como falar de Jesus para a gente reviver, né, reviver um pouco dessa lição que ele deixou para todos nós aqui. Então, é muito importante a gente ter essas oportunidades de fazer esse encontro, de rever, de olhar, né, para as coisas que ele nos deixou, que ele nos ensinou, e aí a gente tem que aproveitar cada oportunidade. E aí não vai ser exatamente uma palestra, tá? Eu vou trazer alguns comentários com vocês, algumas discussões aí que a gente tem tido com os grupos de estudo sobre essa temática, tá bom? E aí eu estou me sentindo bem à vontade, assim, para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, que coincidentemente a gente discutiu hoje no grupo de estudos, hoje de manhã, falando dessa questão da autoridade de Jesus, tá? Bom, então, para começar a falar de autoridade de Jesus, eu pensei, o que significa isso, né, autoridade? Vamos pensar ali do ponto de vista, né, será que quando a gente fala autoridade, a gente está falando a mesma coisa, né? A gente tem uma série de exemplos da nossa vida, do dia a dia, do cotidiano, ligadas a essa palavra autoridade, né? E quando a gente fala autoridade de Jesus, como será que isso aparece? Então, eu fui lá procurar no dicionário, procurar na origem da palavra, para a gente situar e definir bem o que é que nós estamos falando sobre a autoridade. E aí eu encontrei que essa palavra autoridade, ela vem do latim, né, dessa palavra auctoritas, que, por sua vez, vem de uma outra palavra, auctor, né, também do latim, que é participio passado de uma outra palavra que significa fazer crescer, né? Essa palavra que ele origina, autor, tem a ver com um modelo, tem a ver com um produto, sabe, com uma figura. E aí eu achei muito interessante, né, para a gente pensar que a autoridade, aquele que está responsável, né, por fazer crescer aqueles que estão sob sua autoridade, né? E aí nessa busca eu até achei um exemplo bem interessante. E eu pensei, nossa, acho que se aplica para as coisas que a gente vai conversar, né? Eu vi um exemplo de autoridade ligado ao maestro, né? Vamos imaginar aí, um maestro é essa autoridade. Autoridade no sentido que ele está responsável por fazer todos os músicos entrarem numa sintonia e produzirem aquela música, né? Aquela sinfonia, aquilo de melhor possível, né? E aí, quando ele faz isso, ele está ali muito empenhado para que cada um faça o seu melhor. Ele não pode ficar sem ninguém ali, porque todo mundo é importante, né? Ao mesmo tempo, ele não pode largar a batuca dele, ir lá pegar o instrumento, mandar alguém sair do palco e pegar ele próprio o instrumento, né? Ele tem que fazer com que as pessoas ali produzam, cresçam, sejam capazes de se dar o melhor para que o resultado seja o melhor. Então, a autoridade tem a ver com isso, né? Com esse papel de alguém que está cuidando, né, que está ali responsável por um grupo, né, que está sob sua autoridade, e aí responsável pelo crescimento dessas pessoas. Ele não vai fazer por ninguém, as pessoas têm que fazer, mas sob a batuta dele, vamos dizer assim. Aí eu pensei, faz sentido, né? Faz sentido pensar e fazer essa analogia, e a gente vai ver por quê. A gente vai andar mais um pouquinho com essas reflexões, no final a gente volta a lembrar do maestro, para ver o quanto que isso faz ou não sentido. Bom, então a gente começa
pensando, por que nós estamos falando de Jesus? Então, não é segredo para ninguém, né, que Jesus é o responsável pelo planeta Terra, vamos dizer assim, o governador do planeta Terra. A gente tem isso, Kardec, em diferentes momentos, Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, tem referências, né, a esse espírito protetor do planeta, né? Emmanuel fala isso para a gente, no Caminho da Luz, ele vai descrevendo toda a relação de Jesus com o planeta Terra, e isso muito, assim, desde o começo, né, do planeta, foi entregue como a responsabilidade, para a responsabilidade de Jesus esse planeta. Então, na verdade, a gente, em geral, pensa Jesus, a gente lembra de Jesus aqui na Terra 2000 anos atrás, mas Jesus já tem essa ligação imensa com o nosso planeta e com nós todos aqui há muito, muito, muito mais tempo, né, do que a gente pode imaginar. Então, essa responsabilidade, essa responsabilidade mesmo diante desse planeta, né, que ele tem, coloca, né, numa posição, e a gente numa posição também de compreensão, de entendimento do que isso significa, né? Então, ser governador do planeta Terra significa o quê? Está implicado a preocupação com o desenvolvimento e evolução de todos nós que estamos por aqui, né? Nesse momento encarnado, em alguns momentos encarnados, outros desencarnados também, né? Mas ligados ao planeta Terra, e que constituem esse planeta com essa condição que nós temos hoje, de um planeta de provas e expiações, né? Nesse momento. Mas Jesus já está de olho e já está cuidando da gente há muito, muito, muito tempo, né? Às vezes a gente fala assim, Jesus foi a segunda revelação, primeiro veio Moisés, né? Será que Jesus, a gente fica pensando, veio depois de Moisés? Nossa, mas Jesus é que mandou Moisés, Jesus é o grande, né, responsável por todo esse movimento, né, por tudo isso que acontece no nosso planeta. Então, a gente precisa situar e perceber isso. E aí a gente vai entender mais ainda a importância e o valor do momento em que ele esteve aqui na Terra, mais próximo, encarnado, né, no planeta Terra, pensando no sentido do envolvimento dele, da predisposição para nos ajudar a evoluir. Então, a gente vai falar da autoridade desse espírito iluminado aí que, como os espíritos disseram para Kardec, né, o Kardec perguntou quem é o nosso guia e modelo, Jesus, né, nós vamos falar desse espírito e dessa autoridade que é, então, fundamentada na lei do amor, né, que, por sua vez, é consequência da lei de Deus, quer dizer. Então, essa autoridade, né, de Jesus, ela vem, o que fortalece, né, o que dá força, o que ilumina, o que fundamenta, é justamente a lei de Deus, né, que se manifesta pelo amor imenso que Jesus se debruçou e se dedicou e se dedica a todos nós que estamos aqui nesse planeta, né. Bom, se a gente sabe disso, a gente precisa olhar, então, e reconhecer que ele já estava cuidando de nós há muito tempo, e além disso, tão difícil ficou num determinado momento, né, a situação aí do nosso planeta, que Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que esse homem viesse, que o homem, nós aqui encarnados, pudéssemos ver a verdade, varar as trevas, quer dizer, nós estávamos numa escuridão total. E num belo dia, né, nós tivemos aqui Cristo, esse advento da vinda de Jesus, para permitir que a gente pudesse enxergar para além do que a gente estava vivendo. Claro que não foi por acaso, claro que foi uma coisa absolutamente planejada, né, muito, muito planejada, a gente já vai ver isso, vai falar um pouco mais, mas entender que quando ele veio, é como se a espiritualidade dissesse, bom, agora é o momento. Né? Agora, esse pessoal que está aqui nesse planeta já tem um pouco mais de condição de entender, né, o que precisa ser feito para evoluir. Então, e aí Jesus veio pessoalmente trazer, né, não para dar um recado, não mandou ninguém dar recado, ele veio, e não veio para falar, né, a gente sabe muito bem disso, ele veio para mostrar, ele veio para nos ensinar. Né? E aí a gente tem uma série de relatos aí das pessoas que conviveram mais próximos, especialmente os evangelistas, né, alguns apóstolos, outros que conviveram com pessoas que conviveram com Jesus, né, e aí foram deixando relatos, história oral, foi construindo esse material que a gente tem até hoje,
né, que resultou aí no Novo Testamento, contando das experiências, das passagens, daquilo que Jesus viveu, né? E nós espíritas temos ainda a bênção, né, o privilégio de ver, de receber muitas dessas orientações e dessas lições trazidas da espiritualidade, né? Quantos amigos da espiritualidade continuaram trazendo lições da época de Jesus, contando o que aconteceu, as passagens aqui que Jesus, né, viveu aqui na Terra para nos ajudar, para nos ensinar. Cada ensinamento do Evangelho, a gente reconhece Jesus, então, como esse educador de almas, né? A gente reconhece essa missão que ele teve, esse empenho, esse trabalho em nos colocar no rumo, colocar a gente no caminho certo, né? Imprimindo aí o selo do amor e da sabedoria naquelas orientações todas que ele nos deu. Com cada experiência, a mínima que fosse, ele aproveitava e dava várias lições em cada situação. Ele via lá um cachorro morto, ali foi capaz de tirar várias lições, viu uma figueira seca, várias lições. Todos os momentos representavam lições infinitas, importantíssimas para a gente que está aqui na Terra, né? E aí, é importante a gente destacar uma fala aí de Jesus, daqui a pouco a gente vai pontuar outras falas, né? Mas uma fase, um momento bem interessante em que Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Está lá em João, no evangelista João. E aí, quando a gente olha essa frase, a gente percebe, primeiro, esse reconhecimento, né, nosso, de que Jesus é realmente esse mestre, o Senhor, né? A gente consegue identificar a importância, o que significa. À primeira vista, a gente pode olhar essa frase e falar: nossa, mas Jesus falou isso, que ele era mestre, Senhor, porque a gente ainda é muito pequeno aqui, né? Muito apegado a uma série de vícios, de problemas que a gente tem, né, de vaidade, de orgulho, de ciúme, de um monte de coisa. A gente ouve uma frase dessa, a gente vai, deve estar meio esquisito, né? Mas, gente, olha que pureza, que clareza, né, que simplicidade, é o reconhecimento do que é, né, vós me chamais de mestre, Senhor, dizeis bem, porque eu sou, né, demarcando aquilo que ele é. Mas vocês sabem em que momento ele falou isso? O mais bonito ainda, né, identificar qual foi, o que estava acontecendo quando Jesus disse essa frase. Essa frase foi dita lá na última ceia, né? Ele tinha acabado de conversar com os discípulos, ele estava dizendo, os apóstolos, né? E ele estava dizendo para os apóstolos que a partir daquele momento as escrituras se cumpririam, ele seria preso, seria levado ao sacrifício, né? E que ali estaria se instituindo, né? Dando início toda aquela fase do reino de Deus, da boa nova, ia se cumprir ali, né? E os apóstolos ficaram bastante claro, né? Nossa, mas não tem jeito, o Senhor é tão poderoso, por que não faz alguma coisa? Por que não impede que o Senhor seja preso? Ficaram naquela agonia toda. E Jesus orientou, explicou e falou que as coisas tinham que ser daquela maneira e que eles iam entender isso num outro momento, né? E aí, entre outras coisas e tal, ele conversando com João, percebeu que, então, eles começaram a falar sobre esse reino de Deus, que seria muito em breve, né, instituído ali. E começaram a discutir, falaram: quem vai ser o maior de nós? Tiago vai fazer isso, Simão, qual de nós será o maior, né? Quando ele viu aquilo, disse aquilo, imediatamente, né, ele olhou, né, compadecido ali dos limites ali dos apóstolos, naquele momento, mas ele se levantou, o que ele fez? Ele tirou a túnica, amarrou ali a toalha na cintura, se ajoelhou, pegou água e começou a lavar os pés dos apóstolos, né? E aí foi chegando perto de Pedro, e Pedro falou: não, imagina que o senhor vai lavar meus pés, de jeito nenhum, né? Por que ele falou isso? Aquela imagem, né, do orgulho de reconhecimento, não, que ele é o bom, lógico, era o mestre, o Senhor, como é que ele vai lavar meus pés, né? E Jesus estava justamente trazendo essa lição para eles, né? Foi nesse momento que ele disse: não, vou lavar seus pés. Aí o Pedro não queria aceitar, ele falou: se você não aceitar, você não faz parte de mim. Aí Pedro acabou aceitando, né? E aí Jesus disse para ele, aí que ele perguntou: vós me chamais de mestre, Senhor, dizei bem, porque eu sou. E eu estou lavando os seus pés, né? E aí, se eu sou mestre e Senhor, vou lavar os pés, por que vocês não fariam mesmo, né? E aí ele deu aquela lição de humildade, né? De reconhecimento que você, mestre, Senhor, não significa de maneira nenhuma
essa imposição, esse distanciamento, essa opressão, nada disso, né? E cada um tem a sua característica, mas a humildade faz parte, a humildade está presente nessa definição, nesse caráter desse mestre e senhor. Então, a gente percebe com mais sentido ainda o que significa esse mestre e senhor, o quão amplo é isso, e o quão dentro das leis de Deus isso está presente, né? O quanto que mestre e senhor, quando Jesus fala na boca de Jesus, o que significa isso efetivamente? A gente consegue identificar e reconhecer a grandeza desse espírito ao trazer, ao dizer, se colocar dessa maneira, e por tudo aquilo que ele fez e que ele veio trazer. Bom, e aí Kardec continua nos orientando, nos instruindo aí, dizendo o seguinte, que o papel de Jesus não era simplesmente um de legislador, né? Ele está falando isso lá no Evangelho, naquele capítulo 1, que ele fala primeiro de Moisés, depois ele fala de Cristo, depois ele vai falar do Espiritismo, e ele está falando que Jesus não foi simplesmente um legislador moralista, sem uma outra autoridade que a sua palavra. O que ele quer dizer com isso? Desculpa. O que ele quer dizer aqui? Que Jesus não veio só para dizer o que tem que ser feito, o que é certo, o que é errado, né? Simplesmente falar. Não, muito mais, e a gente viu pelo exemplo que eu acabei de citar. Ele fez mais do que falou, né? E aí o Kardec vai fazendo e trazendo esse comentário, e dizendo, além disso, que ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Então é importante a gente olhar para isso e pensar, para nós talvez só faça pouco sentido isso, né? Qual a importância de estar dentro de uma profecia, de Jesus ter vindo cumprir as profecias, né? Mas vamos pensar e vamos lembrar que a Bíblia, né, o Velho Testamento, escrito aí de 1500 anos antes de Cristo, até 450 anos antes de Cristo, era a lei de Deus, né, em toda aquela área, a parte do mundo de Jesus nasceu, era a lei de Deus, né? E essa lei, dentro dessa Bíblia, havia muitas profecias, muitas ligadas à vinda do Messias, muitas, e que falavam, inclusive, que ia nascer em Belém, que ia ter massacre de crianças, estava tudo escrito lá, que ele seria preso, que ele seria rejeitado por judeus, que ele ia fugir do Egito, isso aí estava nas profecias, lá no Velho Testamento. E parte dessas profecias, né, muitas dessas profecias estavam indicando a chegada do Messias, que viria esse espírito de luz aí para nos colocar num caminho, né? E aí, quando a gente lembra de uma passagem lá de Atos dos Apóstolos, quando, depois que Jesus foi crucificado, os apóstolos começaram a espalhar a boa nova, tem uma passagem belíssima, né, de Filipe, que ele estava andando, e aí um senhor lá da Etiópia, um empregado da rainha lá, o tesoureiro da rainha, chamou Filipe e dizia para ele, estava lendo Isaías, né, que estava lá, uma passagem de Isaías do Velho Testamento, que dizia, né, que que o Messias seria preso, que ele seria... Conta, a passagem descrevia exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Aí esse moço da Etiópia chama Filipe e fala, escuta, me ajuda a entender, escuta, se alguém não explicar, eu não vou entender o que está aqui. Esse daqui era o Messias? Era ele? E aí Filipe explicou, e ele passou a entender, e ele compreendeu Jesus e a Boa Nova. Então, desculpa, então vamos pensar que, quando a gente está falando de autoridade, né, de Jesus, a gente viu que não estava só na palavra, estava no que ele fazia, né, mas também estava naquilo que as pessoas estavam esperando, daquele Messias que chegaria, né? Isso dá uma certa autoridade ali, e aí foi muito interessante, a gente imagina como é que a espiritualidade, esse super planejamento da espiritualidade, né, esses escritos, essas profecias já de 1000 anos antes de Cristo, já existiam muitas dessas profecias, tudo bastante orquestrado, vamos dizer assim, na espiritualidade, para a chegada, né, de Jesus, entendendo que o mundo estava no momento em que ele seria, que estaria pronto para poder avançar um pouco mais. Mas Kardec não para aí, Kardec vai falar um pouco mais. E agora ele vai dar a ênfase maior, que na verdade a autoridade decorria também, principalmente, dessa natureza excepcional do Espírito de Jesus, né? E da natureza divina da sua missão. Então, a gente lembrar que então Jesus já era esse Espírito absurdamente iluminado de luz, quando o planeta, né,
se constituiu ali, Jesus estava participando desse processo. Pensa, imagine que evolução, que espírito é esse, né? Que natureza é essa desse espírito e como que essa missão era divina, né? Aí a gente entende mais ainda e consegue olhar para esse espírito aí, iluminado por tudo que ele fez aí pelo nosso planeta, a gente consegue entender mais ainda. Bom, mas que falas de Jesus mostram para nós essa autoridade? Que foi que ele falou que nos ensina alguma coisa? Que representa para nós essas coisas que ele trouxe, que ele falou? Então, trouxe aqui 4 falas de Jesus e para servir de reflexão para nós, né? Vamos imaginar que Jesus falou isso 2000 anos atrás e até hoje isso está reverberando, até hoje isso está valendo. Vamos pensar que ele falou para nós, né? Porque ele veio, falou ali para os apóstolos, para os discípulos, para as pessoas que estavam ali à volta dele, sabendo que ele estava deixando aquilo para o mundo todo, sabendo que isso ia perdurar e que chegaria a todos do planeta. Vamos olhar essas falas e vamos aprender um pouquinho aí com essa fala de Jesus. A primeira, para a gente fazer essa reflexão, seria: eu sou o pão da vida. Também Jesus disse isso, está lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. O que será que ele quis dizer quando ele disse eu sou o pão da vida? O que será que ele estava nos ensinando nesse momento? Né? Os discípulos estavam conversando com ele, várias pessoas que estavam ali na beira do lago, naqueles momentos em que Jesus trazia algumas falas, orientava e conversava, e aí alguns disseram assim para ele: olha, o Moisés deu o pão, né, para os nossos pais ali, para os nossos antepassados, né? E aí, né, como é que a gente faz, né? E aí Jesus vai dizer para ele que ele estava trazendo também o pão, mas era o pão que vinha dos céus, né? Que aquele pão que ele estava trazendo era diferente, porque ele era um pão espiritual. E aí ele estava mostrando para aquelas pessoas à volta, ele estava fazendo um salto, né? Ele parte do pão, que é um alimento, que é básico, que todo mundo precisa mesmo, mas ele faz um salto e chama a atenção das pessoas à volta dele para o alimento espiritual, para o conforto espiritual. Ele faz essa passagem ali daquele pão, que ele diz: olha, os seus antepassados comeram o pão e morreram, né? Porque era o pão material. Esse é o pão que quem comer desse pão terá vida eterna. Então ele estava mostrando que esse pão que representava, pontuando ali a imortalidade, o que viria depois, e principalmente a vida espiritual, né? O conforto mesmo, pensar que o que representa. Então, veja que coisa bonita, que coisa interessante, né? O tempo todo, em todas as lições, é como se ele estivesse cuidando da gente, né? O tempo todo, chamando a atenção. Começa ali ele vem de algo mais básico, a gente precisa de pão para comer. Vamos partir do pão. A partir disso, vamos olhar para esse pão com outro olhar. Vamos olhar que esse pão é o pão espiritual, que é esse que a gente precisa, é esse que vai nos fortalecer, que nos vai garantir que a gente possa continuar. Vamos esquecer um pouco, né? Esquecer no sentido, não priorizar esse pão. Vamos lembrar que o pão material é importante, mas o pão espiritual é aquele que será para sempre, né? A vida toda. Então, é importante a gente olhar para isso, e ele tem uma analogia bonita que o Emmanuel faz no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele vai dizer assim, que o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão, ele sacia a fome do corpo. Mas esse pão que Jesus falou, ele, diferentemente do pão que sacia a fome, ele seria como um sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então, esse pão que Jesus está nos ofertando, ele equipara com o sol, né? Porque ele alcança todo mundo, e ele chega para todo mundo, e ele não tem fim, ele é infinito, né? Então, vamos olhar para isso e reconhecer e entender, né? O que ele está nos oferecendo. Estou entendendo isso? Estou aceitando isso?
Estou percebendo o que está por trás? Estou entendendo que na minha vida cotidiana, que a minha correria do dia a dia está mais voltada para o pão material e não tem espaço nenhum para o espiritual, né? Será que está assim? Será que eu estou abrindo espaços também para esse aspecto? Estou conseguindo me dedicar algum momento, né, para esse pão espiritual? Então, esse é um ponto bem importante. Outra frase que ele vai trazer e que vai nos ajudar bastante também, né, a ver essa autoridade aí de Jesus, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, primeiro ele começa com o pão, que é um negócio bem básico, aí ele vem para a luz, né? Ele amplia, ele traz o salto. E aí a gente reconhece a missão de Jesus como aquele iluminador das consciências, né? Então, onde ele vai, essa luz imperecível, essa luz, gente, imagina essa luz de Jesus, né? O que é isso, né? E ele levando, trazendo essa luz para todos nós. Ao ter contato com isso, com essa luz, o que acontece quando a gente se depara com essa possibilidade dessa luz de Jesus? Fica mais claro para a gente a escuridão na qual a gente está imerso, né? A gente enxerga e a gente percebe. Não tem problema, porque a gente reconhecer as nossas dificuldades, os nossos problemas, é um primeiro passo para a gente caminhar em direção a Jesus, em direção a Deus, em direção à evolução, né? Então, reconhecer que essa luz que ele está pontuando e nos mostrando, vai também se refletir na gente. Ou seja, a gente também vai se alimentar disso. E a gente tem que pensar que é uma tarefa que a gente tem também, né? Porque a gente não tem que só receber, né? A gente vai também tratar de se iluminar para que a gente possa expandir e levar e também a levar até outras pessoas também, né? Então é muito bonita essa passagem, acho que a gente entende e pensar assim, o quanto que Jesus, ao dizer isso, está mostrando: eu sou a luz do mundo. Vejam lá a questão da autoridade, né? Eu sou o pão da vida. Agora ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, que não é a luz, né, só dele, mas a gente vai refletir a nossa luz também. Então vejam como é que a gente vai ampliando, dando saltos aí nesse entendimento, nesse processo de avançar. Bom, qual foi a outra frase que ele trouxe, a terceira frase? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha que coisa interessante também, essa fala de Jesus, né? E aqui a gente vai tirar um monte de possibilidades de aprendizagem, um monte, né? Primeiro, eu sou a porta. Quando a gente fala em porta, o que vem na cabeça da gente? Porta é uma passagem de um lugar para o outro, é uma passagem de um nível para outro. Então, a gente pode entender no primeiro momento que é uma passagem que está entre dois ambientes, dois níveis evolutivos, né? Então, a gente pode entender que passar pela porta possibilita você dar um salto, você sair de onde você estava para uma coisa melhor, né? Então, tem essa coisa da passagem, da possibilidade de saltar. Tem a ver também com uma renovação mental, né? Você passar dessa porta, entrar nessa porta, quer dizer, uma mudança que possibilita também esse salto evolutivo que você possa ter e possa dar. E é interessante que quando a gente fala em portas, a gente também tem outras imagens, né? Porque tem aquela história de porta larga, é fácil, porta estreita, né? É o caminho mais difícil, mas aqui Jesus está falando: eu sou a porta. Então ele está mostrando que é um meio mesmo de transformação, o meio, né, de transformação completa. Ele está mostrando como é que se faz isso, né? Como que ele mostrou? Não só pelo que ele falou, tudo que ele fez, né? Cada momento que ele viveu aqui foi voltado para amar, para acolher, né? Para assim, o amor, o respeito, a forma de lidar com todos, tudo que ele nos ensinou, tudo que ele fez mostra qual seria, né? O que seria essa transformação moral? O que a gente tem que fazer, né? E aí ele diz assim: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aí a gente consegue entender também que a gente tem que entrar.
Olha que interessante, ele não vai empurrar ninguém, não vai puxar ninguém, não tem jeito, né? Alguém, esse salvar-se-á, entrar nessa porta, implica que não é passivo, a gente não vai ser empurrado, a gente tem que tomar essa iniciativa, a gente tem que fazer essa passagem aí pela porta. Só assim pode haver essa transformação. E isso a gente vai ver em diferentes passagens de Jesus, em todos os ensinamentos que Jesus fez. Em nenhum momento ele vai pegar você, é que nem o maestro lá do começo, né? Em nenhum momento o maestro pode chegar, pegar um instrumento, tocar e deixar você de lado. Em nenhum momento Jesus vai te empurrar para frente, porque isso a gente vai ter que dar esse passo. Ele está mostrando o pão, está mostrando a luz, está mostrando a porta, ele está dando todas as possibilidades para dizer, vai filho, vai, né? Vamos andando, vamos caminhando, vamos crescendo, mas, salvar-se-á entrará, e sairá e achará pastagens. Quer dizer, eu tenho que dar esse passo para que haja essa salvação. O que é essa salvação? O que será que é essa salvação? Passar essa porta, nossa, que bom, já me salvei, todo lado de lá. Essa porta, se isso é transformação, significa o quê? A superação, a libertação do quê? Das imperfeições da gente, dos nossos defeitos, dos nossos problemas. Olha que coisa difícil. Né? Seria tão simples se a gente só passasse uma porta, deixa tudo para trás, vai para frente. Não, essa porta implica deixar para trás, né, os nossos vícios, nossos defeitos, nosso orgulho, a nossa vontade de ser melhor que o outro, a nossa vontade de estar sempre certo e o outro que está errado. Né? Isso é salvar-se, é libertar-se disso tudo, essa transformação a partir do que ele está nos oferecendo. Quando a gente consegue isso, entrará e sairá, e achará pastagens, olha que bonito. Quando a gente consegue essa passagem, essa libertação, as pastagens, quer dizer, vão estar à disposição, eu vou me alimentar constantemente dessa coisa bonita, dessa coisa boa, que vai me alimentar para que eu continue nessa transformação, continue nesse processo do bem, em busca de ser melhor, né? Então, fica muito claro aqui a responsabilidade e o papel que a gente tem. Jesus está lá, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, então ele está dando todas as indicativas, mas a gente precisa fazer a nossa parte, senão nada feito, né? E aí não é à toa, né, que a gente viu e que Kardec falou aquilo do guia e modelo, né? E é só mesmo olhando para tudo aquilo que ele fez. Olha, assim, é um manual, é um verdadeiro manual de transformação, de progresso, de evolução. É aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele nos ensinou. Muito bem, tem uma última frase também que vai nos ajudar a compreender, né? E aí é quase que um resumo dessas frases todas que ele trouxe. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que ele falou com todas as letras, né? Ele foi nos esclarecendo, foi mostrando e pontuando tudo isso, né? E às vezes a gente não enxerga por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, de achar, imagina, quem é, né? Quem é melhor do que nós? A gente fica tão preso nessa mesquinhez aí do dia a dia que a gente às vezes não consegue olhar e perceber isso, né? Aquilo que ele trouxe, a beleza e a pureza do que ele está propondo. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que a gente tem? A gente tem a clareza dessa autoridade aí. Imagina, esse homem, esse espírito aí de luz está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdadeira autoridade que ele está representando, essa autoridade moral, né? É o amor, é o que ele traz, é o que ele representa. Não tem nada meio termo, né? É amor completo, é 100% amor, 100% segurança do caminho, 100% de saber o que é o que tem que ser feito, né? O cunho moral ali completamente aberto para a gente saber qual é o caminho. Está dado, né? E aí tem uma questão aqui muito interessante que, de novo, ele está oferecendo o caminho, a verdade e a vida, mas ele não está obrigando, ele não está empurrando ninguém. É um respeito absoluto pelo livre-arbítrio, pela nossa vontade de aceitar ou não. Né? Então, ele mostra, ele fala, ele faz, ele diz, ele é muito claro nas lições, direto, não tem, né, meio tempo, ele fala de uma maneira, às vezes, mais figurativa, para que a gente até possa entender melhor, né? Ele dá todas
todas as ferramentas ali, mas nós é que vamos ter que tomar a frente para que isso aconteça. Ele diz, eu sou o caminho, então quer dizer o que? Ele está mostrando, mas eu tenho que percorrer, sabe? É eu que tenho que andar naquele caminho. Ele está mostrando o caminho, mas ele não pode fazer por nós é que temos que fazer esse caminho. Ele está mostrando a verdade e a vida, ele está trazendo, mas fica muito claro que se a gente não se levantar para a gente ir e fazer, isso não vai acontecer, né? E aí, essa autoridade de quem pode dizer isso, né, essa segurança que nós temos, que realmente ele apontou para lá, é para lá que a gente vai, não tem muito que a gente discutir, né? E aí, eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente fala que não adianta, que ele não obriga, né? Pensem o que seria, né, essa capacidade, esse amor, essa energia que emite desse espírito aí, né? Eu, preparando essa palestra aqui, eu lembrei de uma passagem do livro Há 2000 Anos, né? Em que quando Públio Lentulus, que era o Emmanuel, né, na sua encarnação, esteve cara a cara com Jesus, né? E naquele encontro que ele esteve com Jesus, e olha que Emmanuel, Públio, né, era extremamente vaidoso, orgulhoso, senhor de si. Imagina que eu vou conversar com esse nossa, ele estava assim, indignado com a situação, porque a esposa dele queria que ele fosse conversar para curar a filhinha e tal. Mas ele foi conversar, foi lá atrás, porque a esposa insistiu muito, foi lá, queria encontrar Jesus, né? E quando ele se deparou com Jesus, foi tão forte o impacto, o efeito, né, daquele encontro, que ele caiu de joelhos, né? Caiu ajoelhado diante de Jesus. Aquela força, aquele magnetismo, aquela imensa, né, que exalava de Jesus, o amor mesmo, aquilo colocou ele de joelho. Outra passagem que me fez lembrar também é de Paulo, né? Que Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus, né, indo para a estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele, ele também cai de joelhos, né? Tamanha a força dessa autoridade moral, né, e do amor que emanava desse espírito. Quando isso aconteceu para Públio, o que aconteceu? Públio, ele conversou com o senador, explicou, falou para o senador e disse para ele, olha, Públio, você tem uma opção. Você pode me seguir agora, largar, né, esses palácios, essas riquezas, isso que é tudo falso, é fictício, isso é passageiro, e pode me seguir. Ou você pode me seguir daqui a 1000 anos. Quer dizer, é sua escolha. E Públio, naquele momento, acabou fazendo a escolha, não seguir Jesus naquele momento. Diferente de Paulo, que naquele momento caiu, imagina, indo lá para a cidade de Damasco para pegar todos os cristãos e tal, encontrou com Jesus, caiu de joelhos, o que Paulo fez? Senhor, o que queres que eu faça? Né? Aquele encontro, claro que, né, ele vinha já sofrendo uma série de inquietações e dúvidas, mas ele não teve, naquele momento, dúvida, ele seguiu Jesus. Mostra o quê? Que depende da gente. Né? Não vamos esperar nenhum milagre. O Públio esteve ali na frente de Jesus e não foi capaz de escolher seguir. Por quê? Porque depende do que a gente vai fazer com a nossa vida. Como é que eu vou resolver meus problemas, meus defeitos, minhas falhas, meus vícios, meus erros? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou jogar fora essa culpa imensa, porque também não adianta nada? Como é que eu vou lidar? Não, tudo bem, eu errei, mas vou para frente, quero melhorar, vou fazer diferente. Depende da gente. Então, Jesus está mostrando essas ferramentas, ele está disponibilizando para a gente o que a gente pode usar para caminhar para esse avanço. Bom, então, já resumindo aqui, indo lá para os finalmente ali, quais foram essas ferramentas que Jesus mostrou? Quando ele disse, eu sou o pão da vida, o que representou o pão? Para a gente lembrar aí o que pode, né, nos ajudar. Um alimento e o conforto espiritual, que Jesus representa, né, para nós. Então, ele está dizendo, olha, a vida é mais que isso. Né? Ele está nos confortando, porque isso aqui é isso na vida, isso aqui é passa rapidinho, sabe? Que nem um ano escolar, parece que é um sofrimento, é muita coisa. Quando você olha para trás, nossa, já passou, sei lá, 30 anos que eu estava lá naquela escola, naquele ano, e parecia tão sofrido. É isso, a vida é isso. Daqui para frente, daqui a muito tempo, a gente vai olhar e falar, nossa, isso não era nada. Então, a gente começa a colocar numa outra perspectiva, quando a gente entende que o aspecto espiritual é superior
a esse material que a gente está vivendo. E Jesus mostrou, e começou bem básico, essa parte bem inicial, larga a matéria, vamos mais além, né? A outra fala da luz, eu sou a luz, ele aparece como iluminador de consciências, né? Iluminando e nos dando, além disso, forças, né, e gás aí para que a gente também ilumine e siga avançando, né, iluminando e levando luz também para outras pessoas. A porta mostra o que? A passagem, a renovação mental, a transformação que ele propõe a partir de tudo aquilo que ele ensinou, né? Por isso ele é a porta, tá ali. Ele fez e mostrou todo o caminho, tudo que a gente tem que fazer. Vamos em frente, né? A gente tem que agora avançar. E finalmente, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que a gente tem é o amor mesmo, né? É a representação máxima de alguém que pode dizer isso, e que aqui no planeta Terra é só ele que a gente conhece com absurdo, com essa estatura moral, né? Claro que tem um monte de outros mensageiros, todos eles muitos missionários que vieram nos ajudar, nos, né, impulsionar para o bem, mas nenhum deles, claro, com essa estatura de Jesus, né? Com esse papel, com essa autoridade que Jesus tinha, né? Tem. Bom, então, o Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, ele traz também, para encerrando já, pensando nessas questões todas que eu trouxe, ele vai falar isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, que é o nome até do livro que ele fez, e ele diz, sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, né, brilha, assim, olha só, imagina, essa luz já brilhava antes da Terra se formar, no momento que a Terra estava se formando, já existia essa luz brilhando e que brilha até hoje. Qual é o problema? O problema é que nós aproveitamos muito pouco essas oportunidades preciosas. Tivemos muitas reencarnações. Quantas será que a gente já não veio? E quantas vezes a gente desprezou esse caminho? Né? Quantas vezes a gente ignorou, quantas vezes a gente virou as costas dessa porta, quantas vezes não peguei esse pão que Jesus me ofereceu, quantas vezes eu virei as costas para a luz, muito tardios, ele fala, sempre tardios, isso aí é o Emmanuel chamando a nossa atenção, né? Que isso estava dado e a gente sempre recusando, mas o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Então, é muito importante a gente reconhecer isso e colocar isso, né, e entender, porque quando a gente fala de autoridade, tem a ver aquilo que eu falei no início, de alguém que quer ver o outro crescer, alguém que quer cuidar para que todos aqueles que estão sob sua autoridade avancem, aprendam, mas pelas próprias pernas, né? Ele não nos desampara, mas também não vai empurrar, ele vai oferecer as possibilidades, vai depender da gente, né? E aí, olha que bonito isso que o Emmanuel diz. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Olha só, reforma os títulos de tolerância, quer dizer, a gente erra, cai e tal, e Jesus está firmão ali porque compreende, lógico, né, todas as nossas imperfeições, nossas titubeações, né, reformando os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Veja lá, é do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade. Ou a gente resolve, ninguém pode fazer isso por nós, ninguém pode fazer isso por nós. A gente tem que decidir, a gente tem que tomar essa opção, a gente tem que levantar esse padrão e decidir como vai fazer. E olha só a dica do Emmanuel, estabelecer disciplinas para uso pessoal, né? Hoje eu vou fazer assim, eu não vou ficar brava, eu não vou responder, eu vou ter paciência, vou passar, eu vou sorrir, quer dizer, já vou passar diante daquela pessoa, não vou me importar, não vou me tocar com as coisas que ela disser, né? E aí reeducar a nós mesmos, e aí devagarinho a gente vai conseguindo essa transformação, essa mudança, que está lá. Vamos pensar como é que ele fazia, como é que funcionava, como é que era, então. Eu tenho esse modelo, eu tenho esse jeito, eu tenho essa dica, eu tenho essa ferramenta, eu tenho tudo isso ele nos ofereceu, ele nos colocou à disposição, agora depende da gente assumir isso, né, e avançar. E lembrar ainda
sempre, né, aquilo que ele também disse, que ele tem uma confiança gigantesca em nós todos, né? Ele diz, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, ele veio para ensinar porque ele sabia, né, que a gente vai aproveitar isso de alguma maneira, nós vamos fazer parte disso, tudo que ele nos ensinou, a gente vai conseguir, né, fazer e trazer isso para a nossa vida, a gente vai conseguir fazer esse passo, dar essa caminhada. São muitas e muitas e muitas oportunidades que ele está dando sempre, ele está de olho, está acompanhando, né, desde que o mundo se formou, e nós estamos nesse processo de várias encarnações para aprender. Vamos aproveitar, vamos tentar dar uma, né, avançada, não vamos ficar acomodados, não vamos deixar para a próxima, né? Porque às vezes a gente fala, mas tá tudo, né? Quem sabe na próxima, é tudo tão difícil. Vamos pensar naquele pão que ele ofereceu para entender que a gente pode olhar para cima dessa matéria, que eu posso olhar para o pão espiritual e não para o material. Eu consigo dar menos valor para uma coisa mais material quando eu olho para cima. Então, vamos deixar aquela luz nos iluminar, né? Vamos aproveitar isso tudo, vamos tomar a decisão de encarar essa porta, de passar por essa porta, de conseguir essa transformação, isso é fundamental, e aí a gente vai estar juntinho ali com ele, né, nesse processo aí de evolução, andando um pouco mais. Trouxe aqui para mostrar para vocês que essas passagens aí, trouxe muita coisa do Evangelho, dos livros de Emmanuel, Caminho da Luz, Caminho, Verdade e Vida, Boa Nova, do Novo Testamento, e principalmente do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, né, que traz essas passagens aí, tá? Que são referências, locais para a gente estudando, para a gente se encontrando mais subsídios aí, recursos para a gente ir em busca aí do nosso trabalho de renovação, que todos nós estamos fazendo esse trabalho, né? Isso daí é importante para todos nós, e a gente agradece aí a cada oportunidade que a gente tem de estar repensando, de estar olhando e de estar podendo crescer, né? Junto com os colegas que nos dão essa oportunidade, que nos ajudam a pensar junto sobre essas questões. Que Jesus nos abençoe a todos, obrigado pela atenção, né? E que a gente continue, que consiga ser bastante forte aí para encarar esses desafios aí que estão dados, né? Obrigada. Muito bem. Nossa amiga Marlene, o Gustavo, a Kátia, o Fernando Zola, o João Guimarães, o Edmilson Escher, estão todos agradecendo aqui no chat. Não sei, agora que você não está mais compartilhando a tela, acho que você consegue acessar aí o chat para ver os agradecimentos. Marlene, nós sabemos, né, que cada vez que falamos de Jesus, criamos uma atmosfera maravilhosa, né? E quando essa fala vem com esse carinho maternal que você transmitiu com essa didática impressionante, não é? Com certeza fica melhor ainda. Então eu vou aproveitar desse excelente ambiente espiritual que você criou para nós, pedir para que você faça a prece, e em seguida eu volto para falar das próximas atividades, tá? Suas considerações finais, a prece final também. Tá bom. Eu agradeço aí os comentários, mas é bem isso, né? É Jesus mesmo, não tem como a gente não se envolver, né? Quando a gente volta os nossos olhos aí para o Mestre Jesus, e reconhecendo essas dificuldades todas que todos nós temos, né? Mas que é importante para a gente crescer, e a gente tem caminhos e tem possibilidades. Agradeço muito a atenção e tudo, mas saibam que, na verdade, eu reconheço, assim, que fazer essas palestras é uma forma de me cobrar mais ainda, né? Porque é muito difícil. Tudo que a gente fala é muito bonito, a gente falando, né? Mas eu tenho muita consciência do quanto falta, né, para a gente colocar essas coisas em prática. Isso é muito difícil, né? Então, é uma forma de cobrança, né? Uma forma da gente tentar buscar melhorar sempre, né? Agradeço o carinho todo de vocês, e quando a gente está junto e as pessoas se ajudando, a gente se fortalece bastante também, né? Agradeço. Vamos, então, aproveitando mesmo esse momento tão gostoso, aproveitando essas oportunidades, esses nossos pensamentos, vamos juntos levando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus.
agradecendo profundamente todo o carinho que nos dedica, todo o amparo, todo o amor, reconhecendo o quanto somos devedores, Senhor, de sua atenção, dos seus ensinamentos, e nos colocando, Senhor, compromissados conosco mesmo, porque sabemos que não há cobranças da espiritualidade, mas compromissados em tentar melhorar, em tentar avançar, em tentar crescer. Agradecemos tudo de bom, todas as oportunidades, que possamos reconhecer em cada oportunidade a possibilidade de aprendizado, de crescimento, que possamos deixar de lado toda aquela inquietação, aquele sofrimento, aquele mau humor, que possamos nos voltar, reconhecendo que cada dificuldade é um degrau a mais que estamos subindo, que estamos superando. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que tenhamos consciência da sua presença conosco o tempo todo, que nunca nos esqueçamos, para que possamos continuar caminhando. Que todo esse amor, esse amparo, essa paz possa se estender, se expandir, alcançando todos os nossos amigos, parentes queridos, que todos possam receber essa luz que o Senhor emana o tempo todo. Dessa maneira, muito agradecidos, vamos encerrando a nossa reunião de hoje. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja, Marlene. Marlene, o Mário, são pessoas muito queridas, né? Da cidade de Ribeirão, onde temos muitos amigos. Eu tive a oportunidade também de conhecer o seu pai, né? Trabalhar também no movimento espírita com ele, e tenho um carinho muito grande aí por toda a sua família também, pelos meninos, né? Que não são mais meninos, que já estão grandinhos. Eu me lembro das aulas que você citava. Eu também eu faço isso, né? Citava os aprendizados como mãe, né? E repassava isso para a sala de aula, né? Muito bom. Marlene é uma pessoa... a brincadeira que eu faço com ela e com a Maria Olímpia sempre é que quando apertar lá no mundo espiritual eu vou falar assim: ó, eu era amigo da Marlene, da Maria Olímpia, vê se vocês amenizam aí. A gente já falou que isso é perigoso, né? Mas isso é bom, vocês são referências realmente. Marlene, a semana que vem nós vamos ter um outro companheiro aí de Ribeirão, que é bebedorense, né? O André Luiz Marques Zola, né? O André vai estar falando conosco, e o tema também evangélico: o que queres que eu faça? Na próxima semana, dia 22/11, nós teremos a Lúcia Helena Barbosa. Ela está residindo já há muitos anos no Rio de Janeiro, e o tema da palestra é o preço do amanhã. E no dia 29/11, o Henrique Madeira Garcia Alves, filho do Edson Garcia, nosso companheiro, né, de USE, companheiro do Movimento Espírita de longa data, que, aliás, o Edson que está fazendo aniversário hoje, e ele vai falar de Paris, né, o tema, o Espiritismo e os novos desafios. Ele trabalha lá na Embaixada Brasileira em Paris e vai falar, apesar do fuso horário, para ele vai ser meia-noite, mas ele vai fazer esse sacrifício para a gente aqui. Então, teremos o André, a Lúcia e o Henrique nas próximas 3 semanas de novembro. Agradecemos, né, imensamente a participação, a presença de todos. Gostaríamos de ficar mais tempo batendo papo aí, mas a ideia, inclusive, de fazer as lives às 19 é justamente permitir que às 20 horas o pessoal possa ter um final do domingo aí com a família, né, um jantar e tudo mais. Então, Marlene, mais uma vez, muito obrigado, que você possa outras vezes virtualmente e depois presencialmente estar conosco também, está bem? Tá bem, te agradeço, um grande abraço a todos, pessoal, uma boa noite, obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Boa semana a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau.